Escalar montanhas sempre foi símbolo de conquista, coragem e superação. Mas o que acontece quando o desafio se transforma em um verdadeiro jogo de vida ou morte? Não estamos falando de simples trilhas ou de picos com belas paisagens. Estamos falando de montanhas que não perdoam erros, onde cada passo pode ser o último. Algumas delas escondem perigos tão extremos que, por mais preparado que alguém esteja, a natureza sempre terá a última palavra. Você já parou para pensar o que leva uma pessoa a arriscar tudo por alguns minutos no topo do mundo? Será a busca por glória, superação ou simplesmente a vontade de desafiar o impossível? Essas montanhas não fazem distinção entre iniciantes e veteranos. Um tropeço, uma mudança repentina no clima ou até mesmo a confiança excessiva podem ser fatais. E por mais que o homem tente dominar a natureza, esses gigantes continuam mostrando quem realmente está no controle. Prepare-se para conhecer as 7 montanhas mais perigosas para escalar. Cada uma delas tem histórias de coragem, tragédias e desafios que colocam à prova até os mais experientes. Você vai entender por que esses picos são temidos e, ao mesmo tempo, desejados. Afinal, o que faz alguém enfrentar o frio cortante, o ar rarefeito e o risco constante de morte? Se você acha que já viu tudo sobre esportes radicais, este vídeo vai mudar sua percepção. Pronto para encarar esses colossos e descobrir o que torna cada uma delas uma ameaça silenciosa? Então, respire fundo porque a escalada começa agora. 1. Annapurna-I. Escalar o Annapurna-I é como desafiar a própria natureza em seu estado mais selvagem. Localizado no Nepal e com impressionantes 8.091 metros de altura, ele guarda um histórico assustador. A taxa de mortalidade entre os alpinistas é uma das mais altas do mundo. Isso se deve, em grande parte, às avalanches constantes e ao clima imprevisível. Imagine estar a milhares de metros de altitude, cercado por paredes de gelo instáveis, sem saber se o próximo passo será seguro ou fatal. Não é à toa que esse gigante é temido até pelos escaladores mais experientes. O Annapurna não perdoa erros. Sua geografia traiçoeira, com encostas íngremes e geleiras ocultas, torna cada avanço uma batalha. Até mesmo o equipamento mais avançado pode se tornar inútil diante de mudanças bruscas de temperatura e tempestades repentinas. Muitos alpinistas que tentaram conquistar o cume enfrentaram desafios psicológicos extremos, como a solidão e a exaustão mental. A combinação de riscos físicos e emocionais transforma essa montanha em um verdadeiro teste de resistência humana. Para ilustrar o perigo real, basta lembrar da expedição de 2014, quando uma avalanche matou mais de 40 pessoas, incluindo guias experientes e trekkers. Essa tragédia evidenciou o quanto o Annapurna pode ser imprevisível e mortal. E não são apenas as avalanches que ameaçam a vida, a altitude extrema e a escassez de oxigênio levam muitos a enfrentarem o temido mal da montanha, que pode causar desde desorientação até edemas fatais. Mesmo assim, há quem veja no Annapurna-I um desafio irresistível. A busca pelo cume representa mais do que conquistar uma montanha, é enfrentar limites pessoais e vencer o medo. E para quem pensa que esse é o ápice do perigo nas montanhas, o próximo gigante reserva desafios ainda mais brutais. 2. A K2. Se o Everest é famoso por sua altura, o K2 é temido por sua letalidade. Com 8.611 metros de altitude, ele é a segunda montanha mais alta do mundo, mas muitos a consideram a mais difícil de escalar. Suas encostas são incrivelmente íngremes, exigindo habilidades técnicas avançadas, e o clima é brutalmente imprevisível. As tempestades podem surgir do nada, cobrindo tudo com neve e gelo, enquanto ventos cortantes desafiam até o mais experiente dos alpinistas. Não à toa, o K2 ganhou o apelido de Montanha Selvagem. O perigo no K2 não está apenas na subida, a descida é ainda mais traiçoeira. Muitos que alcançaram o cume nunca voltaram para contar a história. A combinação de gelo instável, avalanches constantes e a temida Zona da Morte, onde o oxigênio é escasso, faz com que qualquer erro seja fatal. Um exemplo marcante foi o desastre de 2008, quando 11 escaladores perderam a vida após uma série de avalanches e quedas de gelo. No K2, cada passo é uma decisão de vida ou morte. E como se não bastasse, o K2 oferece trechos praticamente verticais, exigindo técnicas de escalada mistas entre rocha e gelo. Diferente do Everest,
onde cordas fixas são amplamente usadas. No K2 os escaladores precisam contar com sua própria experiência para superar passagens traiçoeiras. É um verdadeiro teste de resistência física e mental. Não há espaço para hesitação, cada movimento exige precisão e coragem. Mas, por incrível que pareça, o desafio do K2 continua a atrair aventureiros do mundo todo. A sensação de conquistar essa montanha não é apenas sobre alcançar o topo, mas sobre sobreviver a uma batalha intensa contra a natureza. E se o K2 parece o limite da ousadia, a próxima montanha leva o risco a um novo patamar. 3. Nanga Parbat. O Nanga Parbat não carrega seu apelido de montanha assassina por acaso. Com 8.126 metros de altura, localizado no Paquistão, ele é um dos picos mais traiçoeiros do planeta. Suas encostas são extremamente íngremes e isoladas, o que dificulta qualquer tentativa de resgate. Diferente de outras montanhas do Himalaia, o Nanga Parbat é notório por suas paredes quase verticais, como a imensa Face Rupal, que se ergue por 4.600 metros, a maior parede de rocha do mundo. Aqui, não há espaço para erros, cada decisão errada pode ser a última. As condições climáticas no Nanga Parbat são outro inimigo implacável. O clima pode mudar drasticamente em questão de minutos, trazendo tempestades de neve e ventos congelantes. No inverno, essa montanha se torna praticamente intransponível, com temperaturas que podem despencar para menos 50 graus Celsius. Até 2016, nenhuma expedição havia conseguido alcançar seu cume durante essa estação. Isso mostra o quão desafiador é enfrentar o Nanga Parbat em seu estado mais selvagem. Os relatos de tragédias aqui são assustadores. Em 1934, uma expedição alemã resultou na morte de 16 pessoas, consolidando a reputação sombria da montanha. E em 2013, um ataque terrorista em um acampamento base tirou a vida de 11 alpinistas e guias, mostrando que os perigos no Nanga Parbat vão muito além da natureza. Além dos desafios físicos, há o risco constante de isolamento extremo e de acidentes fatais, onde qualquer socorro se torna praticamente impossível. Ainda assim, a montanha assassina continua a atrair aventureiros determinados a desafiar seus limites. A promessa de conquistar um dos picos mais mortais da Terra é tentadora para quem busca provar sua resistência. Mas, se você acha que o Nanga Parbat é o auge da brutalidade, a próxima montanha reserva obstáculos ainda mais devastadores. 4. Kangchenjunga. Com seus imponentes 8.586 metros de altitude, o Kangchenjunga é a terceira montanha mais alta do mundo e uma das mais perigosas. Localizado na fronteira entre o Nepal e a Índia, esse gigante é reverenciado pelas comunidades locais como sagrado, o que já impõe um respeito natural ao lugar. Mas não é só por sua mística que ele impressiona. O Kangchenjunga é conhecido por suas avalanches implacáveis, quedas de gelo e tempestades repentinas, tornando cada passo uma ameaça constante. O cume raramente é tocado, pois muitos escaladores escolhem parar alguns metros antes, em respeito à tradição local. O perigo real do Kangchenjunga está em sua geografia traiçoeira. Suas faces estão cobertas por enormes geleiras e seracs instáveis, blocos de gelo gigantescos que podem desabar a qualquer momento. A trilha até o cume é longa, remota e pouco explorada, o que dificulta ainda mais as operações de resgate em caso de emergência. Além disso, a região é propensa a mudanças climáticas súbitas, tornando as tempestades de neve um risco constante e imprevisível. E não faltam histórias que comprovam sua letalidade. Durante as décadas de 1950 e 1960, diversas expedições enfrentaram tragédias ao tentar domar esse colosso. A taxa de mortalidade entre os alpinistas que tentam escalar o Kangchenjunga é assustadoramente alta, especialmente nas descidas, quando o corpo já está esgotado e a mente começa a falhar. O desgaste físico e mental aqui não é apenas um detalhe, é uma questão de sobrevivência. Ainda assim, há quem se sinta irresistivelmente atraído pelo Kangchenjunga, em busca da glória de superar um dos desafios mais intimidantes do montanhismo. Mas, se essa montanha já parece intransponível, espere até conhecer o próximo gigante europeu, onde o perigo ganha um novo significado. 5. Mont Blanc. O Mont Blanc, com seus 4.810 metros de altitude, pode não ser tão alto quanto os gigantes do Himalaia, mas não se engane, ele é uma das montanhas mais letais da Europa.
Localizado entre a França e a Itália, o Mont Blanc atrai milhares de alpinistas todos os anos, desde iniciantes até veteranos. Essa popularidade, porém, esconde seus perigos mortais. O clima imprevisível, avalanches repentinas e quedas de rochas tornam a escalada traiçoeira. Aparentemente acessível, essa montanha já cobrou um preço alto. Estima-se que cerca de 100 pessoas morrem ali todos os anos. Um dos maiores riscos do Mont Blanc é a falsa sensação de segurança. Muitos escaladores subestimam a montanha por sua fama de ser acessível. O resultado? Caminhantes desavisados enfrentam trilhas traiçoeiras, fissuras ocultas e deslizamentos de gelo. Um exemplo alarmante aconteceu em 2008, quando uma avalanche devastou um acampamento e ceifou a vida de diversos alpinistas. No Mont Blanc, uma mudança repentina no tempo pode transformar um passeio tranquilo em uma corrida desesperada pela sobrevivência. Além dos desafios naturais, a superlotação é outro fator que aumenta o perigo. Durante a alta temporada, centenas de alpinistas tentam o cume simultaneamente, criando engarrafamentos em áreas críticas. Isso não só atrasa o progresso como também aumenta o risco de acidentes. Imagine escalar uma passagem estreita com dezenas de pessoas, onde uma escorregada pode desencadear uma tragédia coletiva. A falta de experiência de muitos escaladores também coloca vidas em risco. Ainda assim, o Mont Blanc continua a seduzir aventureiros, fotógrafos e amantes da natureza. Mas, se essa montanha europeia já soa ameaçadora, espere até conhecer o próximo pico, onde o perigo é literalmente esculpido em rocha. 6. Matterhorn. O Matterhorn, com seus 4.478 metros, é um dos picos mais icônicos dos Alpes, localizado na fronteira entre a Suíça e a Itália. Sua forma triangular perfeita já inspirou até o logotipo da Toblerone, mas a beleza dessa montanha esconde um perigo mortal. As encostas íngremes e as arestas afiadas do Matterhorn tornam a escalada desafiadora, mesmo para os mais experientes. A rocha instável e as quedas de pedras são ameaças constantes, especialmente nos meses mais quentes, quando o gelo começa a derreter e libera blocos enormes de rocha. O histórico sombrio do Matterhorn começou já em sua primeira ascensão, em 1865. Durante a descida, 4 membros da expedição morreram após despencarem por centenas de metros, um aviso cruel sobre os perigos que aguardam. Esse padrão se repetiu ao longo das décadas. Estima-se que mais de 500 alpinistas perderam a vida tentando conquistar seu cume. A popularidade do Matterhorn atrai muitos escaladores inexperientes, o que só aumenta os riscos. Aqui, subestimar a montanha é um erro fatal. Além das dificuldades técnicas, o clima do Matterhorn é notoriamente imprevisível. Nevoeiros densos podem surgir do nada, dificultando a visibilidade e desorientando até os mais preparados. Ventos fortes e tempestades repentinas transformam a escalada em um verdadeiro campo de batalha contra a natureza. Em muitas situações, alpinistas acabam presos nas encostas sem conseguir avançar ou recuar, vulneráveis a todos esses perigos. Mesmo assim, o Matterhorn continua sendo um imã para aventureiros, que buscam enfrentar esse desafio de respeito. Mas se você acha que o Matterhorn já representa o auge da dificuldade, espere até conhecer a montanha mais alta e perigosa do planeta, onde o perigo atinge um novo patamar. 7. Everest. O Monte Everest, com seus impressionantes 8.848 metros de altitude, é o gigante absoluto da Terra. Localizado na fronteira entre o Nepal e o Tibete, esse colosso não é apenas o ponto mais alto do planeta, mas também um dos mais mortais. A fama de topo do mundo atrai centenas de alpinistas todos os anos, mas a escalada ao Everest é uma prova brutal de resistência física e mental. A temida Zona da Morte, acima dos 8.000 metros, é um ambiente onde o oxigênio é escasso e cada passo exige um esforço quase sobre-humano. Ali, o corpo começa a se deteriorar lentamente, e qualquer erro pode ser fatal. Mas não é só o ar rarefeito que coloca vidas em risco. O Everest é palco de avalanches devastadoras, quedas de gelo e tempestades repentinas que surgem sem aviso. Em 2014, uma avalanche matou 16 Sherpas, e em 2015, um terremoto no Nepal desencadeou outra avalanche que atingiu o acampamento base, resultando em dezenas de mortes.
Até mesmo o trajeto pelas traiçoeiras escadas de alumínio e pelas gélidas crevasses da cascata de gelo do Khumbu é um verdadeiro teste de nervos. No Everest, o perigo está em cada detalhe. Outro fator alarmante é a superlotação. Nos últimos anos, as longas filas rumo ao cume têm se tornado perigosas. Imagine centenas de alpinistas presos em uma linha estreita, onde o atraso pode significar ficar tempo demais na zona da morte. Em 2019, imagens chocantes de congestionamentos no Everest rodaram o mundo, e, naquele ano, 11 pessoas perderam a vida. Além disso, o lixo e os corpos deixados para trás denunciam o custo humano e ambiental dessa obsessão pelo topo. Ainda assim, a mística do Everest continua irresistível. Ele é a prova definitiva para quem busca superar limites e desafiar o impossível. Mas será que vale o preço? No fim das contas, cada alpinista precisa decidir se está pronto para enfrentar o próprio Everest interior. Agora que você conheceu as 7 montanhas mais perigosas para escalar, fica a pergunta: até onde você iria para conquistar um objetivo? Seria capaz de enfrentar o frio cortante, o ar rarefeito e o risco constante de nunca mais voltar? Essas montanhas não são apenas formações de rocha e gelo, mas verdadeiros testes de resistência física, mental e emocional. Cada pico guarda histórias de coragem, superação e também de tragédias que nos fazem refletir sobre os limites humanos. Mas me conta, se tivesse a oportunidade, você se arriscaria a enfrentar algum desses gigantes? Ou prefere admirar de longe e deixar a aventura para os mais ousados? Comente aqui qual dessas montanhas mais chamou sua atenção e por quê. Quero saber sua opinião. E se você gosta de explorar o lado mais extremo e curioso do nosso planeta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhuma das nossas aventuras e curiosidades que vão desafiar sua percepção sobre o mundo. Afinal, o próximo desafio pode estar mais perto do que você imagina. E aí, vai encarar?